Monitor! Senhoras e senhores, faz um bom tempo aqui no canal que eu não faço um vídeo atualizando a lista dos melhores monitores pra você comprar hoje em dia. E como recentemente eu montei um setup pra minha irmã, adicionei um monitor diferente, eu acabei pesquisando um pouco a mais alguns modelos e vi que muitos modelos que eu recomendava voltaram a ficar disponíveis. E não só isso, alguns modelos estão com preços melhores. Então é por isso que no vídeo de hoje eu vim atualizar a lista com os melhores monitores pra você comprar hoje em dia, como sempre indo desde o mais baratinho até o mais topo de linha. Bom, mas então sem mais enrolação, bora pro vídeo. E lembrando, o link de todos os produtos, assim como sempre, vão estar aqui na descrição. E se você quiser comprar ainda mais barato, com mais desconto, você pode entrar nos nossos grupos de promoção, que a gente manda oferta diariamente, inclusive com cupom de desconto. Aliás, muitos monitores que eu vou citar com cupom de desconto fica 10 vezes melhor. Mas vamos lá. Começando pela opção mais barata que a gente tem disponível atualmente, que é o Samsung T350. Quando a gente fala de monitores baratinhos, normalmente ele é o mais recomendado, porque ele é basicamente um monitor feijão com arroz. Ou seja, ele é o básico que funciona. Não necessariamente vai trazer a melhor especificação, nem as melhores tecnologias, mas ele é bom, barato e tem uma qualidade de imagem muito boa. Aqui a gente tem um monitor com 24 ou 27 polegadas já Full HD, que traz tecnologias como, por exemplo, o FreeSync, mas não dá pra dizer que ele é gay. Isso porque ele só tem 5 milissegundos de resposta com 75 Hz de taxa de atualização. E o ponto principal que ele se destaca é que, além de trazer uma qualidade de construção muito boa pelo preço, ele tem uma reprodução de cor muito boa. A gente tá falando de um painel IPS que vai te entregar aproximadamente 95 a 97% do aspecto sRGB, que é basicamente como se fosse uma tabela de cores, digamos assim, que é como se fosse pra gente ter um parâmetro de quão bom aquele monitor é em reproduzir determinadas cores, ou quantas cores ele consegue reproduzir. Não é o único fator que a gente analisa, mas é um fator que ajuda muito. Além disso, ele tem um contraste muito bom também, e querendo ou não, ele acaba resultando numa imagem muito boa, uma saturação boa, não fica distorcendo cor nem imagem, e hoje atualmente ele fica na faixa aí dos seus 500 a 600 reais. E é o que eu falei, ele não tem a melhor configuração, não vai ter as melhores tecnologias, não vai ser o que melhor vai te atender em jogos, mas tem uma qualidade de imagem muito boa. Porém, se você quer um pouquinho mais disso sem sair dessa faixa de preço, a gente tem o Acer, desculpa, eu vou ter que ler esse nome, SA240YG0BI 120 Hz, nome grande da desgraça. Resumindo a conversa, ele é um modelo da Acer. Prestem atenção no nome, porque existem 1 milhão de variações deste monitor, e é essa em específico que eu recomendo. É um modelo que eu vejo pouca gente recomendando, porque, querendo ou não, ele tem muita variação, então acaba sendo um modelo muito mais específico, mas ele é muito bom, cara. A Acer no geral também tem uma qualidade muito boa e consegue trazer monitores baratos que entregam muito. Ele realmente tem alguns diferenciais bem interessantes. Aqui de cara, você vai ver uma qualidade de construção um pouquinho inferior em comparação com o Samsung, principalmente referente à base, tem uma qualidade de construção mais simples, mas aqui a gente já tem um monitor com painel IPS, com 99% do aspecto sRGB, excelente nível de contraste, uma reprodução de cor muito digna, além do ponto principal é que ele já vem com uma taxa de atualização de 120 Hz, já trazendo 1 milissegundos de resposta, além de trazer uma tela de 23.4 polegadas, já Full HD, e traz tecnologias como Adaptive Sync, que basicamente ele sincroniza a taxa de atualização do monitor com a taxa de reprodução de quadros da placa de vídeo. Isso, querendo ou não, evita a quebra dos quadros, gasgo, input lag, só que ele não tem FreeSync. Que detalhe, embora a base da tecnologia seja a mesma, FreeSync, G-Sync, Adaptive Sync, FreeSync e G-Sync são tecnologias, querendo ou não, mais aprimoradas. O Adaptive Sync, ele consegue te entregar uma boa qualidade, mas digamos que o FreeSync e o G-Sync são tecnologias que vão te entregar algo melhor. Mas para um monitor de entrada tá ótimo. E hoje, atualmente, ele tá na faixa aí dos seus 600 reais, que caminhando um pouco mais, a gente entra pros caras que são os mais imbatíveis pelo preço, que é, de novo, Acer Hero e LG Ultra Gear. Cara, desde que eu começo a falar de monitor aqui no canal, eu não consigo tirar essas duas marcas da mesma faixa de preço, não estou zoando, só atualizou os monitores. Basicamente, essas novas versões que vieram, elas estão melhores, o preço tá muito bom e a entrega tá maravilhosa, cara. E eu considero eles os melhores porque eles entregam uma qualidade muito boa, uma reprodução de cor maravilhosa, vai te atender muito bem em jogos, e são monitores de marcas muito conhecidas e que trazem uma qualidade e durabilidade muito boa. E no caso, a gente já tem dois monitores com uma taxa de atualização de 180 Hz, painel IPS, só que com alguns diferenciais. O Acer, ele vai te trazer meio milissegundo de resposta, enquanto o LG traz 1 milissegundo. O Acer cobre 128% do aspecto sRGB, enquanto o LG cobre 99%, mas não necessariamente o AOC é melhor em reprodução de cor. Isso porque o LG traz o HDR10, como se fosse um boost, um anabolizante de cores, digamos assim, cores e contrastes. Isso é uma coisa que ajuda muito. Além disso, ele já traz tecnologias como G-Sync, FreeSync e o Dynamic Action Sync, é uma tecnologia própria da LG, que basicamente ela reduz o atraso entre a ação tomada pelo jogador, no caso você, e o que está sendo reproduzido. Já o AOC, ele vai trazer só o G-Sync, que é, entre aspas, um problema, porque em comparação com o FreeSync, é uma tecnologia que, digamos assim, é menos compatível. Mas o AOC, ele acaba se destacando também por trazer um suporte articulado. Então você consegue subir, descer, girar, inclinar, enquanto a LG é só
inclinado. E também o preço do AOC normalmente tende a ser melhor. Hoje, atualmente, a versão de 24 polegadas fica na faixa de seus 700 a 800 reais, enquanto o LG ele fica na faixa de seus 800 a 900. Já a versão de 27, os dois estão muito próximos, eles ficam na faixa de seus 900 a 1.000 reais. Tá focando mais em jogos, deixando um pouco de lado só a qualidade de reprodução de cor, embora esses caras aqui atendam bem. Aqui no caso a gente tem os dois modelos principais, que é o AOC Legend e o AOC Dash. Quando a gente fala de monitores bons, baratos para jogos, eles são os que mais entregam. Os dois já vêm com suporte ajustável, que é infinitamente mais ergonômico e prático. Eles vão trazer o mesmo nível de brilho, o mesmo nível de contraste e tem mais ou menos as mesmas especificações, que no caso é um painel VA com 240 Hz de taxa de atualização e meio milissegundo de resposta. E aqui tem um ponto. Eu particularmente não gosto muito de pegar monitores VA com uma alta taxa de atualização. Por quê? São monitores que tendem a trazer mais ghosting. Ou seja, o pixel ele demora um pouco mais para mudar de cor e ele acaba gerando um rastro na imagem, que é o chamado de ghosting. Só que, por incrível que pareça, esses monitores aqui não apresentam muito isso. A AOC conseguiu controlar muito bem e eles são extremamente bem elogiado. Qual que é a diferença entre eles? O Dash vai trazer uma tela de 25 polegadas, cobrindo 100% do aspecto sRGB, enquanto o Legend ele vai trazer 27 polegadas, é uma tela curva, ele cobre 120% do aspecto sRGB, ou seja, ele reproduz mais cores. Traz tecnologias como, por exemplo, Flicker Free, que é basicamente para reduzir fadiga ocular, e também traz o famoso FreeSync Premium. Basicamente, esse Premium só significa uma integração de uma tecnologia chamada LFC, que, resumindo, ela duplica quadros quando o FPS cai. Isso meio que dá uma sensação de fluidez maior. E o ponto principal deles é o preço. Hoje, atualmente, eles estão na faixa de seus 1.200 reais. E por incrível que pareça, embora o Legend, em tese, seja melhor pela reprodução de cor, eu iria no Destiny pelo tamanho de tela, cara. 25 polegadas é um pouco mais ideal pra quem quer jogar. Mas ainda assim, os dois são sensacionais. Já de modelos 4K, aqui no caso a gente tem alguns modelos principais, sendo os dois primeiros o LG e o Samsung. No caso aqui a gente tem o LG Ultra Fino e o Samsung o J59, que não é o modelo que eu mais recomendo. Eu recomendo mais o R550, mas ele não está mais disponível, pelo menos até então. O mais barato que você vai encontrar vai ser o LG entre os dois. A base e a qualidade de construção em si deles também são muito parecidas, embora o Samsung entregue um pouquinho mais. Os dois têm 60 Hz de taxa de atualização, só que o Samsung ele vai te entregar um painel VA de 32 polegadas, enquanto o LG vai te entregar um painel IPS com 27 polegadas e 5 milissegundos de resposta. O Samsung ele vai te entregar mais contrastes, tem tecnologias como FreeSync, que cobre até 138% do aspecto sRGB, enquanto o LG ele é mais brilhoso, traz a tecnologia dele que é o Dynamic Action Sync, já tem HDR10 e cobre até 90% do aspecto DCI-P3. É como se fosse uma tabela, um aspecto de cor, só que mais profissional, ele é mais usado pela indústria cinematográfica. Digamos que é um aspecto de cor mais ideal para se basear. E aqui no caso é por isso que eu acabo preferindo um pouco mais o LG, isso porque além do IPS, além de cobrir um aspecto de cor muito bom, ele já tem a tecnologia do HDR10, então querendo ou não, ele vai te entregar cores mais precisas. Só que, agora indo pro melhor custo-benefício, e aqui realmente eu considero ele o melhor custo-benefício que eu testei, simplesmente ele está de volta, o PAL. Sim, o Redragon, o PAL 2. Esse é o nome do monitor. Ele é simplesmente fenomenal, porque ele atende todos os públicos. Você quer um monitor que tem uma boa reprodução de imagem, uma alta resolução, ele atende bem. Tem uma boa reprodução de cor, ele atende bem. Atende em jogos, ele atende bem. Ele é muito completo. O único ponto negativo é que, querendo ou não, ele tem uma qualidade de construção um pouco mais simples. O suporte dele também é bem mais básico, é só ajuste de inclinação. Mas aqui, a gente já tem um monitor com uma tela de 27 polegadas, IPS, com 165 Hz, podendo ir até 180. É como se fosse um overclock, digamos assim, tendo 1 milissegundo de resposta. Traz tecnologias como FreeSync e G-Sync. Além disso, ele cobre 90% do aspecto DCI-P3, que detalhe, eu esqueci de falar. Como eu falei, é um aspecto de cor mais profissional. Fazendo uma correlação, é como se ele cobrisse 123% do aspecto sRGB. Só que além de tudo isso, além de uma reprodução de cor muito boa, atender muito bem em jogos, ele já é Quad HD, ou seja, ele tem resolução 2K. E meu parceiro, é a melhor coisa que existe nesse mundo. Eu falo porque eu já tive um monitor com essa exata configuração e eu já tive esse monitor. Eu dei ele pro meu editor, porque eu tenho esse trambolho aqui. Mas, cara, ele é maravilhoso. Isso porque ele atende, como eu falei, muito bem pra jogos, tem uma precisão, uma velocidade muito boa. Só que, cara, se você quer jogar um jogo mais bonito, ele fica muito mais lindo. Sem contar que você tem de um painel UHD pra 2K, é uma diferença grotesca. Usa por uma semana um monitor 2K e vai para um Full HD. Você vai sentir a coisa mais estranha do mundo, que é muito diferente o nível de resolução, detalhamento. Cara, é uma parada que realmente é muito boa de usar. E o ponto principal dele é o preço. Hoje atualmente ele tá variando na casa aí dos seus 1.400 a 1.500 reais. E detalhe, eu não encontrei nenhum monitor que traga exatamente essas mesmas configurações por este preço. Então é por isso que eu considero ele o melhor custo-benefício. Já monitor Pro Player, com um pouco mais de qualidade, como se fosse o AOC, só que com mais qualidade de imagem, vai ter o Samsung Odyssey 25 e o
LG Ultra Gear. Como eu falei, eles basicamente seguem a mesma pegada dos AOCs que eu citei, então são monitores que atendem muito bem em jogos, só que aqui eles vão entregar um pouco mais em reprodução de cor, e também em painel. E no caso eles já trazem 240 Hz com 1 milissegundo de resposta, ajuste super completo dos monitores, altura, ângulo. Tem um painel IPS que, como eu falei, vai te entregar um pouco menos de ghosting, tem cores menos lavadas, reproduzindo até 99% do aspecto sRGB, enquanto o Samsung ele tem mais variações de tamanho, com 25 ou 27 polegadas, ele também tem um brilho melhor, enquanto o LG segue naquela mesma pegada de trazer mais tecnologia, inclusive tendo compatibilidade com G-Sync e o FreeSync, sem contar Dynamic Action Sync, HDR10, que querendo ou não, vai melhorar muito a reprodução de cor. E com relação ao preço desses caras, hoje atualmente eles estão na faixa de seus 1.500 a no máximo estourando 1.700 reais. E pra você é realmente gastar um pouco mais em monitores, mas quer ter mais qualidade, quer ter a melhor experiência possível, eu até recomendaria os monitores da Bank, mas eu acho que estão, cara, o modelo mais básico dele tá custando 2.600 reais. É um monitor muito bom, mas não vale tudo isso, tanto é que esse monitor custava 1.800, não sei porque aumentou tanto assim. Por esse preço, eu já recomendaria você economizar um pouco mais e já ir pro Alienware 25 AW2523HF, que é simplesmente o monitor mais absurdo com qualidade que você pode ter. É um monitor de 24,5 polegadas com painel IPS, tem meio milissegundo de resposta e traz 360 Hz de taxa de atualização, inclusive passando 255 Hz em HDMI. Interessante é que ele utiliza uma tecnologia do IPS que é o Fast IPS, um IPS rápido, para conseguir lidar com essa taxa de atualização. Traz o FreeSync Premium, Adaptive Sync, tem um design bizarramente maravilhoso que eu adoro da Alienware, além de modos de jogos muito bem adaptados, consegue adaptar FPS, RTS, RPG, sem contar um brilho de 400 nits e também uma reprodução de 99% do aspecto sRGB. E com relação ao preço desta bagatela, hoje atualmente está na faixa aí dos seus 3.100 reais, que sim, é um preço bem alto, mas cara, para um monitor desse nível de qualidade, Alienware, mano, Alienware é top do top, é como se fosse a Apple dos monitores convencionais, é realmente uma qualidade muito boa. E lembrando, o link de todos os produtos vão estar aqui na descrição. E eu acho que é isso. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para não perder os próximos conteúdos. Lembrando, eu tenho outras redes sociais. Eu acho que é isso. Eu fui por aqui. Valeu e falou!